e linfonodos cervicais na sequência. Eu começo falando para vocês que a tireoide, ela está localizada no pescoço, na região anterior. Ela está anterior às cartilagens tireoide e cricoide e anterior aos três primeiros anéis traqueais. Nos níveis, ela está entre os níveis C5 e T1. O formato dela é de um H ou de uma borboleta, e ela tem dois lobos, o direito e o esquerdo, que são ligados pelo istmo. A medida longitudinal da tireoide, ela pode ser considerada então normal de 4 a 6 centímetros. A medida anteroposterior dela entre 1,13 e 2 centímetros. E a gente sabe que quando essa medida anteroposterior é maior do que 2,5, a gente pode considerar esse lobo aumentado. A gente mede então o volume dos dois lobos, o direito e o esquerdo, a gente soma com a medida do istmo, e o volume total da glândula, ele é normal entre 6 e 14 centímetros cúbicos. Aqui só para mostrar para vocês então a ilustração das glândulas, das cartilagens tireoide e cricoide, aqui os anéis traqueais, aqui acima o ocioide, que a gente vai falar dele mais para frente, a membrana tireoide, aqui o ligamento cricotireoideu, aqui o ligamento cricotraqueal e assim por diante os anéis traqueais. Aqui nessa ilustração a gente tem, nessa imagem transversal, né, da região da tireoide, a gente tem então aqui a pele, o subcutâneo, a musculatura aqui toda hipoicogênica, o lobo direito, o istmo, o lobo esquerdo. Aqui na região central a gente tem a traqueia com ar dentro, né? Essas imagens hipericogênicas aqui com reverberação, é o ar dentro da traqueia. A gente tem a artéria carótida comum e a jugular interna, aqui a veia jugular interna, e aqui a musculatura, músculo longo do pescoço. E aqui, bem posterior, a gente tem vértebra, e à esquerda aqui a gente tem o esôfago. O esôfago pode estar também à direita. Então, com relação à musculatura, que é muito importante a gente ter esse entendimento, a gente tem aqui o músculo externo ioideu, bem na frente aqui do istmo da tireoide, de um lado e de outro. Um pouquinho mais para trás, a gente tem o externo tireoideu, esse aqui ele está mais perto do lobo da tireoide, então dos dois lados. Então, uma dica, o externo tireoideu, mais perto aqui do lobo direito, né? E o externo ioideu mais para frente um pouquinho. E aqui para trás, como eu já falei, o músculo longo do pescoço. Aqui eu trouxe esse esquema para tentar facilitar esse entendimento. Então a gente tem aqui o externo ioideu, aqui o externo tireoideu. Nesse outro corte, um pouquinho mais lateral, não é? A gente tem outros músculos, aqui mais na região anterior aqui da jugular interna, né? Então, a gente tem aqui o maior deles, que é o esternocleidomastoideu, não é? Esse aqui que a gente alonga ele é bem, tanto no longitudinal quanto aqui no transversal, ele é bem grande, que ele pega toda essa parte, que ele protege toda a parte lateral e anterior do pescoço. Atrás dele a gente tem o músculo homoioideu, aqui o músculo escaleno, aqui mais para trás, na região mais profunda, o longo do pescoço, aqui a artéria vertebral, a carótida, e aqui o externo tireoideu, que é aquele músculo que eu já falei para vocês que está bem pertinho aqui da tireoide, do lobo da tireoide. Aqui também esse esquema para a gente tentar visualizar o esternocleidomastoideu. Aqui o escaleno, posterior e anterior. Aqui o homoioide, ele tem um ventre inferior e um ventre
superior. E aqui para ilustrar então bem profundo, perto dos corpos vertebrais, o longo do pescoço. Aqui num corte longitudinal da tireoide, a gente tem aqui o esôfago e aqui o músculo longo do pescoço, né? O esôfago, uma maneira também da gente tentar identificar ele é quando a gente vê esse conteúdo gasoso dentro desse ar, né? Esse conteúdo hiperecogênico dentro dele. A gente pode pedir para o paciente engolir, a gente vai ver que esse conteúdo com saliva, né? Então conteúdo anecoico misturado com conteúdo hiperecogênico, que é o ar, que o paciente engole, vai passar aqui bem no meio do esôfago. Aqui um corte mais superior, a gente tem aqui o esternoioideu, ele continua nessa região posterior. Aqui o esternotireoideu também continua. E aqui um músculo que não tinha naquela outra topografia mais inferior, que é o tireoideu, né? Aqui a gente tem a laringe, hipofaringe. Então esse aqui, ele não tinha naquela parte mais inferior. E aqui também esse esquema para a gente poder visualizar, né? As três musculaturas. E aqui então esse que é o tireoideu, né? Esse aqui que a gente não tinha mais para baixo. Ele já está aqui perto do ocioide aqui nessa topografia. Aqui um corte bem submandibular, não é? A gente tem mais alto, então a gente tem aqui as glândulas sublinguais. Aqui a musculatura, o músculo gênio-ióide e o gênio-glosso, que são da língua. Aqui a gente tem um músculo milho-ióide, que é um músculo muito importante para a definição de rânula. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Aqui o tecido subcutâneo, a pele, e aqui o ventre anterior do músculo digástrico, que também são bem importantes quando a gente falar de níveis cervicais, tá? Então aqui o ventre anterior do músculo digástrico, nesse esqueminha aqui. E aqui o músculo miloioide. Aqui são os músculos gênio-ioideu e o gênio-glosso mais profundo. Com relação às artérias, né, anatomia vascular tireoidiana, arterial, a gente tem as artérias tireoidianas superiores e as artérias tireoidianas inferiores. As artérias tireoidianas superiores são ramos da carótida externa, e isso é muito importante que a gente lembre, né? Porque cai sempre em prova isto, né? As artérias tireoidianas inferiores, elas são ramos diretos do tronco tíreo-cervical, né? Que se origina da artéria subclávia, né? Então é muito importante a gente entender, decorar, né, saber isso, que a artéria tireoidiana inferior, ela é ramo do tronco tíreo-cervical e a superior da artéria carótida externa. A gente pode ter a artéria tireoidiana ímpar, né, que é uma variação anatômica em até 12% dos pacientes, e ela se origina diretamente do tronco bracocefálico. Isso aqui é o mais comum, né? Tronco bracocefálico aqui. Esse é o mais comum. Mas ela pode se originar diretamente do arco aórtico, da carótida comum direita, da artéria torácica interna, tá? A função dela então é suprir a tireoide, a traqueia. Ela pode estar associada com a genesia das artérias tireoidianas inferiores, e quando ela origina da subclávia, a gente não chama ela de artéria tireoideia íma, e sim artéria tireoidiana inferior acessória. Com relação à drenagem venosa, a gente tem 3 pares, né, de veias. Então as veias tireoidianas superiores e médias, e elas drenam para as veias jugulares internas. Então estão aqui elas, né? Elas drenam para a jugular interna, aqui superior e a média. E as veias tireoidianas inferiores, elas drenam para as veias braquiocefálicas, tá?
Com relação à técnica do exame, a gente faz tradicionalmente esse exame em decúbito dorsal, a gente pode fazer uma leve hiperextensão do pescoço. A gente usa então os transdutores lineares de alta frequência de 7 a 15 MHz, com uma profundidade de 4 a 5 centímetros. A gente costuma fazer então, obrigatoriamente no protocolo do exame, a biometria. A gente mede então o volume dos dois lobos e do istmo. A gente faz então uma avaliação global da glândula e pesquisa de nódulos, além da avaliação do Doppler colorido e do Doppler de amplitude, quando necessário, mas é muito comum a gente usar o colorido e o amplitude, além do espectral, né? Vocês vão ver que tem algumas doenças que se definem, então, a partir da velocidade de pico sistólico, então o espectral é muito importante. A gente usa, então, o linear. Mas uma coisa que é muito importante é a gente saber que glândulas grandes que não cabem então ali na nossa imagem com linear, a gente deve usar para uma medida adequada o convexo também, tá? Então aqui um exemplo de um uso do linear para avaliar então o lobo tireoidiano direito aqui, a veia jugular interna e a carótida, e quando a gente usa o convexo, a imagem fica desta forma, né? Aqui o lobo tireoidiano direito, a artéria carótida e a jugular. Então, para avaliação do volume tireoidiano, para as medidas, a gente pode usar o convexo, mas para rastreio de lesões, o adequado é usar o linear, sem dúvida nenhuma, tá? Com relação a algumas variações anatômicas, né? A gente pode ter o lobo piramidal, que aparece aqui nesse esquema. Ele é considerado o terceiro lobo tireoidiano. Ele pode acontecer, então, a gente pode fazer esse diagnóstico em até 30% da população. Ele é um remanescente do ducto tireoglosso e ele é localizado no istmo. E ele se estende cranialmente, né? Ele pode se localizar à direita ou à esquerda e raramente ele tem uma localização central. Normalmente, então, ele está de um lado ou de outro. E é muito importante a gente localizar o lobo piramidal, porque eventualmente os pacientes podem ter lesões focais aqui, não é? Tumores, enfim, a gente não pode perder essa identificação. E aqui, então, num corte longitudinal no pescoço, a gente tem aqui o istmo e aqui esse prolongamento que é o lobo piramidal, tá? Outra variação é o tubérculo de Zucker-Kendall, está aqui o esqueminha dele. É uma projeção de tecido tireoidiano no aspecto posterior dos lobos tireoidianos. Ele tem uma proximidade importante com o nervo laringeu recorrente e com a glândula paratireoide superior, né? E ele pode ser confundido com nódulos tireoidianos ou até com linfonodo. E aqui essa imagem cirúrgica mostrando, né, a localização aqui da glândula submandibular superior, tá? Aqui a gente tem o lobo tireoidiano e aqui esse tubérculo de Zucker-Kendall, que é um prolongamento. Ele é considerado tecido tireoidiano, né? A gente não vê um efeito de massa, a gente não vê uma vascularização própria aqui no Doppler, né? Então ele é considerado tecido tireoidiano, né? Ele não é um nódulo real, tá? Além disso, a gente pode ter a tireoide ectópica, né? Na embriologia, a gente tem a migração, então, da tireoide, então, da parte posterior da língua até a região infreoide, onde ela naturalmente se localiza, e a gente pode, então, ter tecido tireoidiano em outras localizações. Então, o mais comum é a gente encontrar tecido tireoidiano na região lingual. Cerca de 90% dos casos é na região lingual, né? E aí a predileção é por sexo feminino. Usualmente é uma condição assintomática, mas o paciente pode ter disfagia e outros sintomas, né? Então, o paciente pode ter nódulo, pode ter doença difusa nesse tecido ectópico. Então aqui um exemplo, né, como é que a gente desconfia desse tecido ectópico, né? A gente não localiza então a tireoide na região normal, então a loja tireoidiana vazia, e a gente vai encontrar então
uma massa, entre aspas, né, um nódulo, entre aspas, que na verdade é uma tireoide ectópica aqui na base da língua. Aqui está a musculatura da língua, aqui está esse nódulo. A gente pode ter em outros sítios também, então na região sublingual, pré-laríngea, mediastinal, intratraqueal, são possíveis. E eventualmente a gente pode ter tecido tireoidiano tópico e e além disso um tecido ectópico, né? Nessas mesmas localizações. Aqui uma informação importante para vocês, para que não se confunda, né, com nódulos tireoidianos ou extratireoidianos, que é a presença do timo, desculpa. O timo a gente pode encontrar então em neonatais até a puberdade, e a gente vai encontrar ele na região da fúrcula, né? Num corte transversal ele aparece dessa forma, é um tecido hipoecogênico com esses focos hiperecogênicos. Isso aqui é um timo normal, tá? Num corte longitudinal à esquerda, a gente tem aqui um pedacinho do lobo esquerdo da tireoide, então o polo inferior do lobo esquerdo, e aqui o tecido tímico normal, né? Então ele não tem relação com a tireoide, esse tecido hipoecogênico, e a gente tem que tomar cuidado para não descrever isso como lesão focal. O ideal é que a gente siga essa estrutura e a gente vai ver que ela se trata então do timo, tá? E aqui eu trago umas questões para vocês, né? Então, qual é a origem da artéria tireoidiana superior? Artéria carótida externa, artéria carótida interna, artéria carótida comum, tronco tíreo cervical ou tronco braquiocefálico? A gente viu, então, que a artéria tireoidiana superior ela é ramo direto da artéria carótida externa. Outra questão, qual é o tipo de ectopia tireoidiana mais frequentemente identificado pela ultrassonografia? Né? E aí a gente sabe que em 90% dos casos a gente tem a localização lingual, né? Então aqui na base da língua a gente tem aqui o tecido tireoidiano. Outra pergunta, qual é a estrutura apontada pelo número 9? Aqui está o número 9. Mais lateral, então, aqui a tireoide está aqui, ele está mais lateral à tireoide, músculo externo ioideu, músculo longo do pescoço, músculo externo tireoideu, músculo escaleno ou omoioide. E aí a gente sabe, então, que esse aqui é o músculo omoioideu. Então, é muito importante essa revisão, tá, pessoal? Outra pergunta, qual é a origem imediata da artéria tireoidiana inferior? E aí, quando ele fala imediata, a gente tem que lembrar que é do tronco tíreo cervical, né? Imediata é o tronco tíreo cervical, né? Ela eventualmente poderia ter aqui subclávia, né? Mas quando ele fala imediata é o tronco tíreo cervical, com certeza, tá? Outra pergunta, qual é a estrutura apontada pelo número 11? Esse músculo aqui, bem anterior aqui no pescoço, próximo ao istmo, né? Mas um pouquinho distante aqui do lobo tireoidiano. Então esse aqui é o externo ioideu, tá certo? Então vale a pena revisar esse conteúdo. As doenças tireoidianas se dividem então em difusas e as focais, né? Os nódulos propriamente ditos. E aí vamos passar então para as doenças difusas, né? Então a gente tem então o bócio, a doença de Graves, as tireoidites. As tireoidites a gente pode então estudar aí para revisar para a prova as tireoidites, a crônica linfocítica, que é o Hashimoto, a atrófica, a subaguda granulomatosa, que é a de Kervine, a inflamatória aguda, relacionada a medicamentos, relacionada ao puerpério e também relacionada ao Covid, né? O bócio, ele é um aumento generalizado da glândula, ele pode ser difuso ou nodular, ele tem uma causa multifatorial, então ele está relacionado à deficiência de iodo, fatores genéticos e endógenos. Ele pode ser, ele é atóxico, né? Então ele tem uma hipertrofia do epitélio folicular por queda do T4.
e ele pode ter então focos de cicatriz, áreas de necrose hemorrágica, né? E aí o termo bócio a gente usa então sempre quando a gente encontra um aumento do volume da tireoide. Então ele contempla todas as doenças que têm isto, né? Todas as doenças que aumentam o volume da tireoide, tá? Mas ele em si não é tóxico, tá? O bócio, então, como é que a gente identifica ele no ultrassom, né? A gente vê uma tireoide aumentada, heterogênea, com áreas heterogêneas focais ou difusamente do parênquima, áreas de contorno indistinto, áreas confluentes, né, pseudonodulares e possíveis áreas de degeneração cística e até calcificações distróficas. Já a doença de Graves, o Basedow, é uma doença autoimune. A gente tem anticorpos que ativam os receptores de TSH. Ela é mais comum em mulheres, 5:1. Ela pode estar relacionada a manifestações cutâneas em 2% dos casos, oftalmopatia em 20 a 25% dos casos. E a gente tem a tríade de Merseburg, que nada mais é do que a conjunção, então, aí, né, da exoftalmia, do bócio e de palpitações. Isso é importante, pessoal, porque às vezes o paciente vem para o exame da tireoide, o paciente clinicamente ele tem essas características, né? Ele tem uma exoftalmia, ele tem um aumento da glândula e ele tem alteração da frequência cardíaca, né? E aí é muito importante a gente alertar o paciente quando a gente percebe essa associação, né? Porque clinicamente o paciente pode não estar bem, inclusive, para voltar para casa, né? Então tomem cuidado, isso já aconteceu comigo e eram graves, tá? Aqui na ultrassonografia, então, a gente vê uma glândula aumentada, uma ecogenicidade que pode ser normal ou diminuída e os contornos da glândula podem ser lobulados, tá? A gente no Doppler vai encontrar uma vascularização aumentada e o padrão típico a gente chama desse hiperfluxo de inferno tireoidiano, porque é um fluxo muito aumentado. E uma coisa muito importante que define, né, que tem alta acurácia para definir esse diagnóstico é o pico de velocidade sistólico das artérias tireoidianas, que deve ser maior do que 40. Existe literatura indicando 50 ou até 60 centímetros por segundo, mas a gente sabe que acima de 40 já é bem característico, tá? Aqui um outro exemplo, mostrando um aumento difuso da tireoide, os contornos meio lobulados aqui, a ecotextura heterogênea, com áreas hipoecogênicas e esse hiperfluxo aqui intenso ao Doppler, que é o inferno tireoidiano. A gente pode ter então a síndrome de Marine-Langhart, que é uma variante da doença de Graves, é uma doença de Graves nodular, né? E aí a tireoide tem nódulos que são autônomos, né? Então são nódulos quentes, né? Na cintilografia. E aí a gente vê então um nódulo, uma alteração focal na tireoide, que faz então essa manifestação clínica da doença de Graves, mas é uma doença nodular, né? Passando então para as tireoidites propriamente ditas, né? A gente tem o Hashimoto. Hashimoto é uma tireoidite linfocítica crônica, é a tireoidite mais comum, a gente pode ter de 5 a 10% da população adulta, é mais comum em mulheres e tem os antecedentes familiares também importantes, às vezes várias pessoas da mesma família têm o Hashimoto. Ela pode cursar com hiper ou com hipotireoidismo. 95% dos casos tem anticorpos antitireoglobulina e ela tem associação com o carcinoma papilífero. Por isso que esses pacientes devem ficar em acompanhamento. A gente deve procurar alterações focais, né, suspeitas de carcinoma papilífero. E aí então existe uma expressão de gene, né, que relaciona então o Hashimoto com o carcinoma papilífero. Existem outras associações conhecidas, né, com doenças autoimunes. Então, doença de Addison,
que é da adrenal, vitiligo, doença celíaca, diabetes tipo 1, lúpus eritematoso sistêmico, né? Mas não tem uma indicação científica formal para rastreamento dessas doenças, mas a gente deve ficar alerta sabendo que existe essa associação. O Hashimoto, a ultrassonografia, ele pode ter um tamanho variável, não necessariamente ter um bócio, tá? A ecotextura ela é heterogênea, caracteristicamente difusa ou em áreas heterogêneas, com pseudonódulos, usualmente ecogênicos, menores do que 1,5 centímetros, sem calcificações. A gente pode ter áreas de fibrose entremeadas, então a gente vê isso com as linhas hiperecogênicas, uma vascularização variável, e a gente pode ter linfonodos reacionais aumentados ou de tamanho normal associados. Aqui uma imagem clássica, tem uma tireoidite de Hashimoto, esse tecido tireoidiano lobulado, hipoecogênico, com áreas pseudonodulares, essas traves hiperecogênicas de fibrose é bem característico. Aqui também parece um pelo de girafa, né? Se a gente tem essa descrição clássica. Dependendo da fase em que ele está, ele pode ter hiperfluxo ou hipofluxo, né? E essas áreas hipoecogênicas aqui, pseudonodulares, são bem características. A glândula não necessariamente está aumentada, tá? Aqui a gente tem uma tireoidite também com áreas mais hipervascularizadas do que outras, então isso pode ser. E aí, o que é importante nesse caso, quando a gente examina o paciente, porque a gente sabe que isso aqui são áreas pseudonodulares, a gente já sabe isso, mas a gente tem que rastrear com cuidado esse tecido, procurando alterações focais, né? Então um carcinoma papilífero associado, tá? E aí sim a gente faz diferença para o paciente, tá? O Hashimoto, ele pode ter a forma focal, então até 10% dos nódulos tireoidianos são uma forma focal do Hashimoto. E aí, nos casos suspeitos, a gente faz PAF, ele vai passar pela avaliação, categorização do TIRADS, e ele muitas vezes tem indicação de PAF. A tireoidite subaguda granulomatosa, ou tireoidite de Decker-Wein, ela pode ocorrer em até menos de 1% dos casos. Ela supostamente tem um estímulo por doença viral, então uma gripe, uma cachumba, qualquer doença viral pode ter esse estímulo. Ela é comum em mulheres dos 20 aos 50 anos de idade, e uma coisa muito importante, muito característica, é o inchaço doloroso da glândula, né? Então o paciente vem com o pescoço inchado, né? Ele pode ter então um aumento da temperatura cervical e uma dor, né, localizada e irradiada para a mandíbula e para a orelha. E aí ele pode ter, né, uma função normal ou uma tireotoxicose, e aí pode simular uma doença de Graves, né? E pode seguir com hipotireoidismo transitório também, tá? Ele, então, na ultrassonografia a gente vê áreas hipoecogênicas com vascularização reduzida. Podem melhorar, então, com o controle evolutivo, né? Usualmente, sem um fluxo aumentado, então, no Doppler, tá? E a gente pode encontrar, então, áreas nodulares mais rígidas também. Aqui, uma tireoidite, então, de Decker-Wein, então, a glândula com áreas hipoecogênicas, elas podem ter o aspecto ultrassonográfico suspeito, né? Mas esse paciente vai ter uma clínica de dor, né? Vai ter o histórico de uma doença viral associada, e a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu já recebi paciente para fazer PAF e estava na vigência, né, de uma tireoidite subaguda. Então, o ideal é que o paciente faça o tratamento e aí faça o acompanhamento dessas alterações focais. A tendência é que elas vão se resolvendo, e aí com o acompanhamento a gente consegue identificar de fato o que era a lesão pré-tireoidite subaguda, né, para ver se o paciente tem de fato indicação de investigação.
A tireoidite atrófica é uma tireoidite autoimune, ela se caracteriza pela redução volumétrica da glândula, né? E é que pode ser, então, hipoecogênica. Então, ela vai diminuindo o tamanho. Uma outra entidade importante, né, é a tireotoxicose induzida por amiodarona. Ela pode acontecer em até 15% dos pacientes que usam amiodarona, são cardiopatas, né? E ela tem duas formas principais e a ultrassonografia é muito importante. Então, o tipo 1, ele tem um hipertireoidismo induzido por iodo em pacientes com tireoidopatia prévia. Então, os pacientes têm Bócio, Graves, Hashimoto prévio. E o tipo 2 é uma tireoidite por toxicidade da amiodarona em glândula normal. E ela agride, então, as células foliculares. O tipo 2, então, ela acontece uma liberação dos hormônios já formados, né? E é a mais prevalente atualmente, tá? Ela é uma entidade imprevisível, ela pode acontecer de forma súbita, pode ser precoce ou tardia em relação ao início do uso da medicação, né? O risco aumenta após 2 a 3 anos do uso e pode ocorrer, inclusive, meses após a suspensão da droga, principalmente o tipo 2, tá? E aí a gente então tem o tipo 1 e o tipo 2. Na ultrassonografia, o tipo 1, a gente vai ter então um bócio multinodular prévio, por exemplo, e a gente vai ter a característica de uma hipervascularização ao Doppler colorido, né? E pode ser um fluxo desigual no parênquima, mas a característica é a hipervascularização, então o Doppler é muito importante. O tipo 2, o volume tireoidiano ele pode estar normal ou levemente aumentado, sem nódulos maiores do que 1 centímetro. E aí a gente tem uma ausência ou pouca vascularização ao Doppler. Então o Doppler define o tipo da tireotoxicose induzida por amiodarona, né? Então ele é muito importante. Lembrando então que o tipo 1 vai ter uma hipervascularização. O fenômeno de Jod-Basedow é um hipertireoidismo induzido por iodo. Ele ocorre então em indivíduos com doença tireoidiana subjacente ou positividade de anticorpos anti-TPO. E o iodo então estimula o aumento da síntese e liberação do hormônio tireoidiano. Outras tireoidites, né? A gente tem a tireoidite induzida por terapia com interferon e a tireoidite pós-parto. A relacionada ao interferon, ela simula então uma doença de Graves ou uma tireoidite destrutiva, a exemplo que a gente teve da amiodarona tipo 2. A tireoidite pós-parto, ela é uma tireoidite autoimune, ela pode ocorrer nas primeiras 6 semanas pós-parto e ela se caracteriza por um hipertireoidismo que pode evoluir com hipotireoidismo e a normalização então dos hormônios dentro de 1 ano. Ela pode ocorrer entre 5% e 9% das gestantes e ela tem uma recidiva em cerca de 75% na segunda gestação para estas pacientes, tá? A tireoidite de Riedel ou doença tireoidiana relacionada a IgG4, ocorre então um processo inflamatório extremamente raro, com fibrose gradual da glândula e tecidos adjacentes, e associado então a formas de fibrose sistêmica. Então ela pode ter associação com outras patologias relacionadas a IgG4, tá? Que são as que causam então fibrose sistêmica. A gente vê então na tireoide uma glândula endurecida, eventualmente dolorosa, e pode então ter manifestações sistêmicas, outras, né? Ainda falando sobre as outras tireoidites, a gente tem a tireoidite relacionada ao Covid-19. E aqui existe uma certa variedade de possibilidades, né? A ultrassonografia, a gente vê uma glândula heterogênea, com áreas mais hipoecogênicas, né? E aí ela pode então ser uma tireoidite subaguda, né? Ela pode acentuar então eventualmente uma tireoidite autoimune. Então ela pode
ela está relacionada a formas atípicas de tireoidite, tá? Ela pode causar uma agudização, de uma doença pré-existente tireoidiana, e aí a gente tem então sinais inflamatórios que podem persistir meses ou meses após, né, a infecção do SARS-CoV-2, tá? Então a tireoidite relacionada pela COVID, ela pode ser induzida pelo vírus ou ela pode ser agudizada pela infecção viral da COVID. Tireoidites que podem causar dor local, né? Então, a tireoidite Decker-Wein, a induzida por medicamento, a bacteriana aguda e a relacionada a IgG4. O Hashimoto é muito raro causar dor, tá, pessoal? Então é importante que vocês lembrem dessas 4, porque eventualmente pode ser questionado tireoidites que podem estar relacionadas a dor local na região da tireoide. Pitfalls, né? Falsos negativos